Oi, pessoal. Eu sou o professor Léo Silvério e nós estamos aqui na Colbe Vestibulares para poder fazer uma orientação sobre as obras do PAS 1 da Universidade de Brasília. Se você está nessa trajetória difícil de estudar para o Programa de Avaliação Seriada da Universidade de Brasília, se você está sentindo aí que está com dificuldades, que está com problemas, nós estamos aqui para te ajudar. E lembre-se, você está no programa mais fácil para entrar na universidade, que é o PAS. Então, vai dar certo. Inclusive, na aula de hoje, a gente vai tratar um tema que é uma obra que foi indicada pela Matriz de Objetos de Avaliação do PAS. Você pode acessar essa Matriz de Objetos de Avaliação no nosso site, mas também pode acessar no site do Sebrasp, da UNB, que é quem organiza a prova. Beleza? A obra que nós vamos tratar na aula de agora, ela se chama O Povo Brasileiro. É um livro que depois gerou um documentário e foi escrito por este antropólogo, Darcy Ribeiro. O Darcy Ribeiro, ele é o fundador da UNB. E o que eu já falei para você em obras anteriores, na análise de obras anteriores? Se a pessoa é de Brasília, se a pessoa é da UNB, se a pessoa é do Cerrado, ela vai aparecer na sua prova. Brasília, Cerrado, UNB, Distrito Federal, tudo isso você tem que ir para a prova sabendo, tá? Não sabe de Brasília, não sabe de Cerrado, vai dar merda, tá? Então vai atrás de saber. Tudo bem? Eu coloquei aí para vocês, inclusive, o link aonde tem o vídeo para vocês assistirem, tá? O Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro. Mas o que a gente precisa saber? A gente precisa saber que esse vídeo, na verdade, ele é um documentário mais longo, que é dividido em 3 partes. A parte 1 é a matriz Tupi, mas existe, né, a 2, que vai falar dos portugueses, e existe a 3, que vai falar dos africanos escravizados no Brasil, né? Então tá. Então, contextualizando aí um pouco da obra para vocês, a obra O Povo Brasileiro, ela é a obra da vida. É a obra-prima do Darcy Ribeiro. Foi aquela pela qual ele dedicou mais tempo, mais estudo, mais dinheiro. Ele demorou muito tempo para publicar essa obra. E é um livro perfeito. Uma obra completa, incrível. Todos os brasileiros deveriam ler. Se você entrar na universidade e for fazer qualquer coisa da área de humanas, geografia, história, filosofia, sociologia, serviço social, direito, relações internacionais, ciência política, economia, essas matérias das ciências humanas, todas elas, tu tem que ler O Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro. Tá? Alguém uma hora lá na universidade vai te passar. Ou na aula de introdução à sociologia, ou na aula de introdução à filosofia, em alguma dessas introduções aí, introdução à antropologia, uma hora eles vão passar o livro O Povo Brasileiro para vocês lerem e fazer trabalhinhos. Tá bom? Então já entra na universidade sabendo do que se trata, que facilita? Beleza? Então tá. Então já falamos aí um pouco da obra, é a obra-prima dele. Ela se divide em 3 partes, mas a nossa prova só vai cobrar a primeira parte. E já falamos do autor, esse homem que é o fundador da Universidade de Brasília, que já foi senador no Brasil. Ele foi senador pelo estado do Rio de Janeiro. E ele também foi o cara que fez a LDBEM. Ele é o cara que escreveu a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ok? Quando ele era senador pelo estado do Rio de Janeiro. Ele era do partido PDT, Partido Democrático Trabalhista, aquele lá do Brizola. Ele era brother do Brizola, ok? Bom, e como que o vídeo vai se dividir? Esse vídeo, então, da Matriz Tupi, ele tem aí mais ou menos uns 26, 27 minutos, e ele vai se dividir em 3 partes. Mentira, em 4. Primeiro, a gente tem essa divisão temporal, colonial, e depois a gente tem essa questão aqui das contribuições dos indígenas para a cultura nacional. Aí a primeira parte, que é dividida nessa questão histórica, ela se divide em 3 partes, que é antes da chegada dos europeus. Antes da chegada dos europeus vai contar como que a vida era feliz, sem esses colonizadores, filha da mãe, para roubar, matar e destruir, né? Então a vida era feliz, né? Mentira.
Tinha conflitos entre os indígenas? Claro, né, gente? O vizinho não vai brigar? Mas uma coisa é um tupi-guarani brigar com um tupinambá, que os dois nasceram nessa terra, os dois têm direito a essa terra, eles estão brigando por uma coisa que é deles entre eles, ok? É diferente você brigar com um branco velho barbudo que saiu lá do outro lado do oceano e veio aqui tomar o que é seu sem nem saber quem você é. Sacou? Então, antes da chegada dos portugueses, houve sim muitas guerras entre tribos indígenas, houve sim dominação de uma tribo sobre outra, havia sim indígenas em regime de escravismo, mas que não era o escravismo como nós conhecemos do escravismo português. O vídeo vai falar sobre isso, que o escravizado indígena era tratado como um cidadão, como um familiar. Ele não era tratado como uma pessoa que podia ser morta ou que podia ser agredida ou que não tinha vontade própria, né? Então vai mostrar como que era. Tem até um nome que ele usa, eu acho que é a Juiabá, que é o Brasil enquanto um céu, né? Um céu, sem o inferno que o europeu trouxe. Né? Então, tem que ver o vídeo e prestar atenção nessa coisa do antes da chegada. A sua prova, ela gosta muito disso. Por quê? Porque, em geral, a gente só estuda depois, né? Depois que chegou, como é que era e tal, não sei o quê. Então, tem que se ligar no como que era o antes. Havia um Brasil antes, não com esse nome, Brasil, mas havia um espaço geográfico, uma sociedade, uma história se formando independente do europeu, numa trajetória de evolução científica, tecnológica, social, burocrática, política e econômica, e essa trajetória foi interrompida pela chegada de uma galera nos barcos com umas roupas estranhas e fedendo. Entendeu? E aí o vídeo vai entrar justamente nessa parte, que é a parte do encontro. Como que foi esse encontro? Como que o colonizador chegou? Ele já chegou com o pé na porta, matando todo mundo e não sei o quê, eu vou dominar a porra toda. Não, né, gente? Ele chegou sonso. Olha, um presente pra você. Você não quer ser meu amigo? Toma um espelho. Já viu o espelho? A gente, inclusive, né, discrimina os indígenas. Quando a gente fala, os indígenas trocaram o Brasil por espelhos e machados. Gente, eles nunca tinham visto um espelho. Eles nunca tinham visto um machado. Indígena, quando ia cortar uma árvore, ele ou tacava um foguinho ali no pé da árvore e ia alimentando aquela brasa até a árvore queimar ali na base, depois ele dá umas porradas para ver se ela caía, ou ele tinha um machado de pedra e o machado de pedra muitas vezes quebrava enquanto estava fazendo o processo e demorava muito tempo que quebrava, tinha que trocar a pedra, enfim, um problema. E aí, de repente, alguém aparece com um machado de aço que vai resolver o problema dele de cortar uma árvore em 1 hora. Então, o indígena brasileiro, quando ele recebeu esses produtos manufaturados dos europeus, ele saiu da idade da pedra polida para a idade do metal, assim, em termos de evolução tecnológica. Mas lembrando que evolução não é só tecnológica. O português que traduzia essa evolução tecnológica não tinha a mesma evolução social, ambiental que o indígena tinha. Então a gente não pode, só porque o português trouxe a tecnologia, significa que ele é melhor. Não. Ele podia ter uma tecnologia mais avançada para cortar uma árvore? Podia. Mas provavelmente ele não tinha uma vivência social, uma tecnologia ambiental tão desenvolvida quanto a dos indígenas, para aprender a viver em harmonia com o meio ambiente, tá? E aí depois que fala desse encontro, que é um encontro meio sonso, meio dissimulado, tipo aquele cara que só tá querendo te pegar e depois vai te largar e tal, depois desse encontro, o documentário, né, então encontro é a segunda coisa, a terceira coisa é a colonização, aí vai falar. Relatos de desculturalização, 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 desculturalização. Esta palavra vai aparecer na sua prova. O que é desculturalizar? É tirar a cultura do outro. Como que a gente tira a cultura do outro? Primeiro a gente discrimina. Sua língua não presta, seu Deus não presta, suas roupas não prestam, sua comida não presta. Depois que a gente diz, que a gente desdenha
que a gente se desfaz da cultura dele, a gente impõe a nossa sobre ele. Seu Deus não presta, o Deus que presta é esse aqui, ó, o meu. Suas roupas não prestam, as roupas que prestam é essa aqui, ó, a minha. Sua língua não presta, a língua que presta é essa aqui que eu falo, agora você vai falar essa. Então houve uma desculturalização, né, dos povos originários brasileiros. Tem até um relato de um padre português que é tratado no documentário, que ele diz o seguinte: os índios que vivem nessa terra, índios, lembrando, é um termo discriminatório, não devemos usar. Mas ele, padre, lá no relato dele, usa esse termo discriminatório, né? Os indígenas, aí eu vou corrigir, porque deveria ser esse o termo certo, vivem sem fé, sem lei e sem rei. Ou seja, ele está querendo dizer para o rei de Portugal, ó, nesse lugar aqui vive tudo uns anarquistas que faz o que quer da vida, casa com quem quer, vive do jeito que quer, não tem fé, é quase uns bichos. Uns anarcocapitalistas. Não, anarcocapitalistas não, porque eles não eram capitalistas, mas eram meio anarquistas, né? Aliás, anarcocapitalista, gente, pelo amor de Deus. Enfim. E tudo isso vai mostrar que havia uma discriminação muito profunda, porque os indígenas têm fé, só não é a fé do europeu. Ele tem fé na natureza. Ele não tem fé numa lenda de um Deus que foi criado e não sei o que criou e que deixou de criar. Ele não é desses. Ele acredita no sol como um Deus, porque o sol traz uma dádiva para ele, que é a luz, que é o calor, que é o crescimento das plantas, né? Ele acredita na água, porque a água o alimenta os peixes, que também o alimentam. É na água que ele se banha, e quando ele se banha ele se sente bem. A água trata o corpo dele por dentro quando ele bebe e trata por fora quando ele precisa da água para limpar suas feridas e tal. Então ele considera a água uma deusa. Ele considera a onça um deus pela sua força, pela sua coragem, pela sua rapidez, pela sua energia, né? A onça tem uma energia ali, aquele ser e tal, né? Ele considera os outros animais deuses também. Os sapos são deuses, as moscas são deuses. Tudo é Deus, a natureza é Deus, eu sou Deus, né? Essa é a visão deles. Não é uma visão de que existe um Deus lá no alto que me criou e que se eu não fizer tudo do jeito que ele manda, ele vai me matar e me jogar no inferno. Ele não tem essa visão. Mas o europeu achava que só o Deus dele servia. Então o Deus do indígena que ele viu, ele disse, isso não é fé. Aí foi lá e escreveu na cartinha pro rei dele, olha, eles não têm fé. E aí vai dizer, eles não têm lei. Como assim não tem lei? Tem um monte de leis entre os grupos indígenas. Inclusive o próprio filme, ele traz assim uns 8 minutos do filme, só para dizer como que eram os rituais de canibalismo. Que matava o inimigo, não podia ser qualquer inimigo, tinha que ser um guerreiro corajoso, então alguém muito inteligente, porque quando a gente comer a carne dele, esse talento que ele tem vai vir para o nosso corpo, né? E aí os mais velhos vão comer a carne das coxas, porque tem mais carne. As crianças vão comer a carne das vísceras e a papa do sangue. As mulheres vão comer os braços. E por aí vai. Tinha toda uma... Isso é lei. Isso é lei. Regras de convívio são leis. Não é qualquer lei na sua casa. Ah, não pode chegar depois da meia-noite. Não pode dormir depois de 11 horas da noite. São leis também. São leis sociais. Então eles tinham as leis deles, né? Quem herdava o cacicado, o filho mais velho da filha mais velha. Isso é uma lei. Não estava escrita num papel, mas era uma lei. Mas como não era a lei do europeu, ele não reconhecia como lei. Por quê? Porque ele é um preconceituoso, discriminador, né? E vai dizer que não tem rei. Como que não tem rei? Tem um monte de cacique, de pajé, de guerreiro, xamãs e tal. Mas o que que eles vão dizer? Ah, como as pessoas aqui não ficam lambendo os pés do rei deles, os pés do cacique deles, esse cara não deve ser rei, não deve ser autoridade. Autoridade que é autoridade, bota uma coroa, se veste com roupas caras e sai mandando em todo mundo. E a palavra dele é a última. Mas os caciques, os pajés, não eram assim. Eles eram pessoas
relacionais com as pessoas de suas tribos, né? Tribos não, que a gente também não pode usar o termo tribos. Comunidades, povos. Tribo é um termo europeu lançado sobre os indígenas, que traz uma carga discriminatória, tá bem? Então, o cacique, ele era, sim, um rei na comunidade. O que ele falava era importante. Mas um cacique não vai mandar um indígena fazer alguma coisa para ele. O cacique pegava a sua própria comida. O cacique não se importava de casar a sua filha com qualquer um da comunidade. Não tinha que ser necessariamente um nobre. Sendo um bom homem, guerreiro, respeitador da comunidade, podia casar. Não vai atrás das posses de casar a filha dele com a filha de outro cacique para juntar as duas aldeias e assim formar uma zona de poder. Isso é outro rolê. É uma ideia de reinado europeia, não é uma ideia de reinado indígena. No reinado indígena, as pessoas sabem suas responsabilidades, cumprem suas responsabilidades e depois de cumpridas podem curtir a vida. Tu já foi lá, já pescou o peixe da comunidade? Já, vou para minha rede. O pajé já foi lá, curou o povo, ensinou as crianças? Já, então eu vou viver a minha vida agora. Entende? Não tem que ficar se matando em nome de agradar um rei. O nativo brasileiro não tem isso. Vou doar a minha vida e me matar e ser preso e, enfim, em nome do meu rei. Não. Se o meu rei me ama, ele não me pede para fazer esse tipo de coisa. Né? Enfim. E vai falar também da questão da catequese das crianças, de como os padres, quando chegaram no Brasil, focavam muito nas crianças para catequese. Por quê? Porque os mais velhos, eles já tinham uma cabeça formada, né? Já tinham uma opinião mais espertinha sobre o que esses invasores estavam querendo. Os mais velhos já tinham essa perspectiva. E as crianças não, né? Mais inocentes. Então, qual que era o rolê da colonização? Mata os mais velhos, ou escraviza, e catequiza as crianças. Porque aí a nova geração vai crescer sem essa ligação cultural. E aí esse processo foi que deu a desculturalização desses povos. E é por isso que a gente tem uma visão tão discriminatória e estereotipada da cultura deles. E por isso que a cultura deles tem ficado cada vez mais escondida, escondida, escondida. Como se não existisse. Mas existe, apesar da desculturalização. E será recuperada, né? E aí a outra parte, a quarta parte do vídeo, ela vai falar pra gente sobre as contribuições dos indígenas à sociedade brasileira, né? Como, por exemplo, nas comidas, a cultura do peixe, das farinhas de mandioca e milho, das frutas, né? Quanta coisa os nativos brasileiros trouxeram para a nossa alimentação. Abacaxi, maracujá, cupuaçu, açaí, que mais? O maxixe, a mandioca, né? E, inclusive, nessa parte do livro, do filme, ele vai falar que, naquele tempo, a diversidade de alimentos entre os nativos brasileiros era muito maior do que hoje em dia. Tinha muito mais variedade do que comer. Você saía na floresta, tinha uma frutinha disso, uma frutinha daquilo. Tu olhava, se o pássaro come, tu também pode comer. Se o macaco come, tu também pode comer. Se eles não comem, é venenoso, né? Então isso é um conhecimento que eles tinham, de deixar a floresta crescer e depois ir lá pegar para comer, sem destruir. Só pegar o que é suficiente para você, deixar o que sobra para o próximo que passar. Porque a floresta é mãe de todos e ela deve servir a todos, né? E também vai falar das tecnologias que os indígenas criaram para caça, armadilhas, machados, bordunas, redes. Vai falar também das tecnologias para pesca. Vocês, eu acho que não conhecem, mas tem uma tecnologia de pesca que os indígenas criaram que é tipo assim, é um cilindro
de várias varetinhas assim, mas é um cilindro, tá? Aí ele fecha aqui de um lado e fecha aqui do outro. Aí quando fecha, fica essas varetinhas assim, o peixinho ele consegue entrar, o peixinho tá aqui, ó. Ele consegue entrar, mas ele não consegue sair, porque aqui é fechado. Aí depois ele não consegue sair, porque quando ele vai sair, ele bate nessas varetinhas que são viradas assim para dentro. Aí o peixinho fica aqui preso. Onde que a gente vai colocar isso? A gente vai colocar isso dentro do rio. E quando a gente quiser um peixe, a gente não precisa pescar. A gente vem aqui nessa armadilha e tira o peixe vivo daqui de dentro. E se aqui dentro tiver vários peixes? Porque tinha horas que tinha vários, né? Tá aqui, vários peixinhos. Deixa eles lá dentro. A hora que a gente quiser, a gente vem e pega. É tipo uma geladeira dentro do rio que eles criaram. E assim não precisava ter que preocupar, tipo, agora eu tenho que ir lá pescar um peixe. Não. Agora eu vou lá na minha armadilha, cato um peixe que ele já está lá dentro já. Isso é tecnologia de pesca, é uma tecnologia extremamente sustentável. Onde você consegue ter peixe fresco e conservado sem gastar energia elétrica. Sem usar ferro para construir geladeira. Entende? Enfim, também as tecnologias deles ligadas à arquitetura, né? Entre outras tecnologias. E a questão da integração com a natureza sempre será um ponto a debater. A questão da integração com a natureza. Porque eles são as comunidades mais sustentáveis que nós conhecemos. E nós estamos num momento da humanidade em que nós precisamos, para a nossa sobrevivência, ser uma comunidade sustentável. Se a gente não conseguir ser uma comunidade sustentável, o nosso destino é a destruição. Então, pensar assim, o que os indígenas têm a nos ensinar? Só sobre a natureza? Não, não é só sobre a natureza. Eles têm muita coisa a nos ensinar. Mas o conhecimento sobre a natureza é com certeza o mais importante, porque é o que a gente mais precisa nesse momento da história da humanidade. Espero que vocês assistam o vídeo, que vocês prestem atenção nesses tópicos que a gente colocou aí. Se você não entendeu a aula, volte, assista de novo. E se você tiver qualquer dúvida, nos procure aqui na Coube Vestibulares, nós vamos te ajudar. Mas é isso, boa preparação e um beijo, meu povo!